meditando nessa palavra ainda hoje, e me veio assim esse tema, vou dizer a hipótese, esse cara no meu coração, ele não vê cara, mas ele vê a cara da pessoa, ele vê o coração, ele conhece o profundo, o oculto, aquilo que está escondido, que somente Deus conhece, somente o Senhor pode saber o que se passa no coração do homem. Quando nós lemos no Salmo de número 139, que Deus está em presença de Deus, e esse salmo vai mostrando como que Deus vê, e quando eu estava meditando, me veio na mente também uma outra situação. A gente vai fazendo os paralelos ali, a gente vai meditando, e a gente, principalmente quando criança, nos filmes de super-homem, tinha a visão de raio-x. Deus, ele tem a visão de raio-x, a visão dele, ele vê além do que o homem pode ver. Deus vê no profundo, Deus vê dentro do homem, Deus passa a sua visão de raio-x sobre o ser humano, e nada pode ficar em oculto, nada pode ficar encoberto aos olhos do Senhor, nada, tudo está patente aos seus olhos, nada fica escondido. Não adianta o homem querer esconder alguma coisa de Deus, não tem como esconder. Nós podemos esconder do pai, da mãe, do filho, da esposa, do marido, nós podemos esconder do pastor, do irmão, mas de Deus não tem como esconder. Ele vê tudo, ele contempla tudo. Por isso que ele conhece a intenção do coração. Além de ele ver tudo, ele sabe o que nós fazemos e o que nós pensamos. Ele sabe o que nós falamos e a intenção do nosso coração em falar alguma coisa, ainda que nós não falemos, ainda que nós não façamos, mas a intenção ele já conhece. Ele conhece a intenção do ser humano, do coração do ser humano. Por isso mesmo o Salmo de número 139, versículo 4 diz assim: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu tudo conheces. Está falando ali: olha Senhor, antes mesmo de eu falar alguma coisa, o Senhor já conhece o que foi formulado no meu coração, o Senhor conhece o meu pensamento, o Senhor conhece a intenção do meu coração, aquilo que eu quero falar e às vezes não falo, aquilo que eu quero fazer e às vezes não faço. O Senhor conhece, e o Senhor conhece muito bem as boas e as más intenções. Muitas vezes nós somos pegos por isso, às vezes estamos com uma má intenção e não fazemos, e muitas vezes nós fazemos algo e às vezes ao olhar natural é errado, ou até erramos em alguma coisa, mas Deus conhece a intenção do coração, que a intenção foi boa, que a intenção não era fazer aquilo. Deus conhece, ainda que venha algum resultado, ainda que venha algum comprometimento, mas Deus conhece a intenção do coração. Então nós vemos que nada pode ficar em oculto aos olhos do Senhor. Não há nada, não há como esconder nada diante do Senhor. No nosso trabalho, como nós andamos, o que nós falamos, o que nós pensamos, na nossa casa, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, mesmo lá no quarto, escondido de todo mundo, debaixo do cobertor. Deus conhece a nossa intimidade, o íntimo, que ninguém pode conhecer, segredos que ninguém pode conhecer, nem mesmo a minha esposa me conhece, como Deus conhece. Ela não pode conhecer, somente Deus conhece o profundo, o íntimo, que dele não há como esconder. Ele nos observa dia e noite, 24 horas. Eu ainda procurei ali um tempo, meditando nas 24 horas, dia após dia. Eu já fiz um comentário aqui, mas eu vou abrir um jovem pastor. Ele foi para uma cidade distante da sua casa, um lugar bem distante, onde ninguém conhecia ele, foi visitar um parente. E ele nasceu ali no seio evangélico, uma família evangélica, foi criado dentro dos preceitos bíblicos, da doutrina bíblica, mas ele tinha um desejo, uma curiosidade, e ele tinha curiosidade de saber aquilo, que gosto que tinha aquilo, mas nunca teve coragem, por pastor, a sua posição, como que vai ficar diante das pessoas, as pessoas vão ver nessa cidade. E ele teve, olha, eu estou num lugar que ninguém me conhece, aqui eu vou matar minha curiosidade. E foi no restaurante lá e pediu lá uma refeição. E falou: olha, teve uma bebida, aquela bebida que vai limão, açúcar. O garçom falou: caipirinha? Eu falei: caipirinha.
de alimentação, aí ele pegou, experimentou, não gostou, né? O negócio desceu ruim, né? Ele sentiu que não era bom, deixou de lado e tomou, né? Mas fez isso daí, aí ó, se alimentou, na hora que ele foi pagar, na hora que ele foi chamar o pessoal, falou, quanto que dá a minha conta? Ele falou, não, só vou não dá nada não. Ele falou, como não dá nada? Não, aqui pastor não paga nada. Mas não você me conhece. Ele falou, olha, a minha tia, ela mora perto da sua igreja. Outro dia eu fui visitar ela lá, ela é membro da sua igreja, e eu fui fazer uma visita da sua igreja, o senhor lá ministrando. Quer ver? Muitas pessoas eles não conseguem esconder. Deus não deixa nada em oculto. Davi, ele fez algo em oculto que nós vamos até mencionar lá na frente, mas Deus chamou a atenção dele. Falou, olha, aquilo que você fez em oculto, nós agora vamos fazer com você nas praças, no meio da praça, no meio de todo mundo, que os filhos dele se levantaram contra ele, deitaram com a concubina dele, com a mulher dele, né? Por causa disso. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Então não há como nós escondermos nada do Senhor. Não há como ficar nada encoberto. Meus queridos, em Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ninguém escapa dos olhos do Senhor. Aleluia! Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, constantemente. E o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há onde o Senhor não esteja. Agora mesmo Ele está, se tiver acontecendo algum culto no Japão, aqui a Libertadores, às 9 horas da manhã, Deus está agora. Porque é um atributo dele. Ele é exclusivo dele, é atributo exclusivo dele, só Ele pode. E Ele sabe todas as coisas, nada pode ficar em oculto a este Deus maravilhoso, a este Deus tremendo. E nós vemos na história de Davi, nessa história que nós temos, ungir a Davi, ungir um rei na casa de Jessé. E disse para Samuel, olha, vá à casa de Jessé, que lá eu tenho um rei entre os filhos dele. E Samuel foi, chegando lá, conversando com Jessé, pediu para que viessem os filhos dele. E Jessé trouxe, como nós lemos, e sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe, que era o mais velho, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Oh, aleluia. Olha a resposta de Deus, né? Olha o que Deus falou para Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, né? Da sua estatura, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor vê, não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, está na sua frente, mas Deus, o Senhor, olha para o coração do homem. Deus estava olhando o coração daquele homem que, ao olhar em Samuel, um homem forte, alto, bonito, o mais velho, uma aparência de guerreiro, falou, certamente esse é o rei, esse é o próximo, é o escolhido do Senhor. Não tem a perfeição ali para ser o rei, é esse daí. E Deus falou, olha, Samuel, não, esse eu tenho rejeitado, porque eu estou olhando o coração dele, eu conheço o coração dele, eu conheço ele, a intimidade dele, a intenção do coração dele, esse eu tenho rejeitado. E assim veio o outro, veio o Aminadab, depois veio Samar e repreende Davi.